Eu falei que voltava e aqui estou, né? Agora pra gente fazer o vídeo com aqueles jogadores que a gente acha que é melhor por posição, né? Que é nas análises. Claro, esse vídeo ele tá sendo gravado na madrugada de quarta para quinta, né? Foi logo depois do que o XG, que eu gravei o XG, mas está sendo postado agora na hora do almoço de quinta-feira, né, para dar tempo de vocês assistirem na quinta, na sexta e ainda um pouquinho no sábado, né, pelo menos aí 2 dias para vocês assistirem. Muita coisa pode mudar os prováveis, pode ter time que vai rodar elenco ou não, a gente nunca sabe o que esperar. O que eu falo para vocês primeiro vídeo que a gente fez uma bela análise de defesas e ataques para a rodada, utilizando o XG, corre aqui dentro do meu canal, tá lá. Lancei ontem, na verdade hoje, né? Na madrugada de hoje, de manhã, na madrugada já estava rolando o vídeo. E esse daqui eu tô lançando. Eu não sei bem a hora que ele vai subir, se ele sobe na hora do almoço ou se ele sobe mais pro fim do dia, mas tô lançando também na quinta-feira. Então tem muita coisa aí que pode mudar, mas o que não muda é o like que você precisa deixar e o comentário, né, cara? 2 vídeos, pra quem antes, ficava até sem fazer vídeo, fazer 2 vídeos na rodada, mereço essa moral bem dada. Na verdade, eu mereci, além do like, o comentário e o compartilhamento, para chegar aqui a 10 mil seguidores no YouTube. Que o canal do Dicas do Pardal é um dos poucos canais que esmiuça aqui as análises, traz uma análise mais pesada ali de XG, e com o tempo a gente vai trazendo outras coisas aqui bem interessantes para vocês. A princípio, né, para essa rodada trouxemos essa análise. Ainda tem muita coisa ali. Quando tiver na 6ª rodada, 8ª rodada, que a gente vai ter uma visão maneira, né, das coisas acontecendo ali no primeiro quarto do campeonato, né? Mas deixa teu like, deixa o comentário. Lembrando que na rodada 10 teremos degustação por 3 rodadas, rodada 10, 11 e 12 a princípio. Vou ver se vai ser isso mesmo, mas a princípio 3 rodadas numa degustaçãozinha. Na próxima rodada já trago aqui para vocês um grupinho ali de espera, vocês ficarem ligados para mandar tudo ali. Se você gosta de aposta, quer conhecer, quer aprender, tem um grupo gratuito também que eu tô com o Guardiola do Cartola, mais o Renato Varges lá do Cartola Cartoon, um grupo que já tem mais de 2.000 pessoas e que tá colocando dinheiro no bolso da galera inteiramente gratuito. Clica aqui, vem pro Ver Mais, que é o nome do grupo que a gente tá pegando. Agora chega de blá 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 e bora pro vídeo. Bom, vamos começar analisando aqui, né, os melhores da posição, aproveitar as nossas cartoletas. Que aconteceu com a minha cartoleta? Meu irmão, esse ano tá difícil. Esse ano você demora 3 rodadas para ganhar 10 e 1 rodada para perder 6, 7. Vai ser um ano que a gente nunca vai poder deixar de lado a questão da valorização. Tem muita reclamação, acho que o negócio poderia ter sido um pouco diferente, mas é o que tem pro game e a gente tem que seguir em frente, se adaptar com o que tem o game e prestar atenção nessa questão de valorização. Bom, vamos começar pelos nomes aqui que a gente acha interessante, mas antes disso, vamos dar um pulinho lá no Escala 10. Vamos falar dos goleiros, né? A gente já tem alguns times aqui que estão, né, com 2 jogos em casa. A gente pode dar uma analisada, mas ainda é muito pouco. Vamos dar uma olhada aqui, uma passada geral, muito rápido, para a gente ver quais são os times que estão cedendo, que não estão cedendo. Lembrando que os times que tem, os jogos que tem times do Sul, como jogo do Grêmio, jogo do Internacional, jogo do Juventude, estão suspensos por causa da quantidade, né, de chuva que está tendo lá no Sul. Muita gente perdendo casa, muita gente sob água, né, morrendo afogado. Tá uma situação bem brava e a CBF decidiu parar, né, esses jogos, não ter esses jogos. Mesmo o jogo do Cruzeiro, que ia ser em Minas Gerais, tá difícil a logística do Inter sair de casa, né? Enfim, não é o momento agora para isso. A CBF entendeu e suspendeu esses jogos, certíssimo,
né? Eu acho que realmente é uma situação bem complicada e bem complexa que precisa ser avaliada. Mas vamos lá. Dos times que sobraram, eu vejo aqui o seguinte, ó. Bahia, um time que jogou fora de casa, em dois jogos que fez fora de casa, o Bahia cedeu entre 3 a 4 defesas. São Paulo, jogando fora de casa, um jogo cedeu 5, no outro jogou 1, cedeu 1, mas o Vitória é um time que recorrentemente cede finalização para o adversário. Eu não gosto muito daqui do Vitória, nem do Botafogo, porque eu acho que é um jogo no final das contas, para gol, né? Para ambos marcam, tanto esse jogo como mas se tivesse que escolher, eu escolheria aí o goleiro do Botafogo, que aí pode ser o Gatito, pode ser o John, a gente não sabe quem que vai pra brincadeira. Tem o Vasco, ó, cara, que o Vasco tá cedendo entre 2 a 4 defesas, e do outro lado você tem ali o Cap, que tá flutuando entre uma e 3 cartoletas, dependendo do time adversário. Lembrando que o Internacional é um time que finaliza muito, aí o Bento acabou trabalhando mais, mas eu acho que o Vasco vai ficar ali no intermediário entre Cuiabá e Inter, né? Deve ficar na casa ali de 1 a 2 defesas. E o Bento, que eu acho que tem uma boa chance de segurar o saldo de gol, pode terminar aí o jogo com 6 ou 7 pontos, tá? Tem o goleiro do Fluminense. O Fluminense é um time realmente que cede muita defesa, um time que deixa o adversário chutar, mas eu não colocaria ele. E eu acho que daqui não tem mais nenhum que a gente possa pensar. E do outro lado, eu acho que aí a gente tem algumas oportunidades. Ó, o Everson é uma boa, porque o Fluminense em casa finaliza muito. Ó, foram 5 defesas em cima do Léo Jardim, 7 defesas em cima dos goleiros do Bragantino. O goleiro do São Paulo já acho que talvez não valha tanto a pena, né? Então acho que tem mais de defesa. Eu acho que o goleiro do Galo aqui pode ser interessante. O goleiro do Palmeiras pode funcionar também, porque o Everton ali vai flutuar entre 2 defesas, 3 defesas, e tem a questão do saldo de gol, tá? E ali do outro lado acho que fica um pouco aí entre Cap e Botafogo, tá? Agora vamos voltar pro Cartola pra gente ver quanto que tá custando esses caras aí, quanto que precisam valorizar, e ver aquele goleiro específico, né? Aquele goleiro que eu acho que vale a pena pra rodada. Lembrando que a gente já fez uma análise, né, boa com relação a SG, e dessas situações é o Corinthians, né? O Corinthians que em casa não tomou gol, o XG do adversário tá baixo, e pode ser que entre o Carlos Miguel, que fez uma partidaça no meio de semana. Eu acho que ele vai continuar, né? Ele vai continuar, fez uma partidaça. Primeiro tempo aqui contra o América Mineiro, ele fez uns 3 ou 4 milagres, apesar de ter saído com 2 gols, né? E fala muito do sistema defensivo, mas acho que é um bom nome e tá num preço legal pra gente, tá? Então acho que SG, como a gente falou no último vídeo, eu acho que vai ficar ali. Acho que um Corinthians tem um potencial legal de um saldo de gol, um Botafogo pode vir a conquistar, um Cap, e dos visitantes a gente tem um Atlético Mineiro correndo por fora, mas muito por fora, e eu acho que tem ali uma força muito grande ali pro Palmeiras também segurar esse saldo de gol. Bom, vamos lá para os goleiros, né? Já vou pegar aqui pra gente já fazer o filtro. Como já tem pouco jogo, eu acho que não precisa favoritar, depois a gente favorita os outros. Pra mim, questão de saldo, Palmeiras pode segurar esse saldo de gol. O Galo, tenho minhas dúvidas, porque o Fluminense é muito forte em casa. O Botafogo também tem um pouco minhas dúvidas. Corinthians acho que pode funcionar. E Atlético Paranaense. Esses 5 goleiros aqui são os goleiros que eu acho que fazem mais sentido, né, a gente colocar, dado a questão das cartoletas e tal. E dentro do que a gente tem, eu vejo ali o Carlos Miguel como uma boa para a rodada, né? Porque ele custa 6 cartoletas, precisa de um para valorizar, e é aquele goleiro que entra teoricamente como um goleiro estratégico. Por que que entra como um goleiro estratégico? Simples. Se você colocar ele no hack do goleiro, ele só vai entrar com 1 ponto. Entrou com 1 ponto, ele não vai desvalorizar. Então você vai gastar pouco, tem uma chance de saldo. O Fortaleza é um time que vira e mexe, dá algumas finalizações, né? Joga fora de casa. O perigo do Cruzeiro do Fortaleza fora de casa é porque joga muito no contra-ataque, aí às vezes não tem muito poder ofensivo, e isso pode acabar pegando o Corinthians no contrapé, e aí ele pode não fazer tanta defesa, mas é um goleiro que faz sentido a gente colocar. O João Vitor é a mesma coisa, custa 2 cartoletinhas a mais aqui do que o Carlos Miguel, precisa de 2 para valorizar, entra só quando tiver 1. Se fizer uma defesinha só e perder o SG, vai desvalorizar um pouquinho só, não vai desvalorizar muito. A diferença aqui é que você tem um Botafogo que deixa finalizar e um Bahia que chuta.
O Bento, ele já custa um pouco mais caro e para valorizar ele vai precisar segurar esse saldo de gol, assim como o Everson e o Everton, tá? Então para mim, esses 3 goleiros aqui, dada a questão de saldo, dada a questão de preço e dada a questão de valorização, para mim esses 3 aqui são os goleiros que são interessantes para a rodada. Vamos ver se tem algum goleiro baratinho aqui e que faz sentido eu colocar. Ó, o Lucas Arcanjo, ele custa 3 cartoletas. Se você não tiver cartoleta, ele pode ser um goleiro interessante. A gente viu que o São Paulo fora de casa é um time que finaliza e tal. Acho que pode funcionar, né? Pode, no final das contas, até funcionar um pouco. O Rossi, também do Flamengo. Eu não sei se esse SG do Flamengo vai acontecer, porque o Bragantino em casa é um time que propõe bastante, né? Mas custa 6 cartoletas para valorizar um pouco mais. Eu não sei se vale a pena você pensar. Não tem aquele goleiro super barato, né, na rodada, que para valorizar precisa de pouco. Então, no final das contas, incluindo ainda a questão do SG, como eu falei, do Everson ou do Everton, mas são jogadores mais caros e que você precisa ter bala na agulha para colocar e também cartoleta para você ter disponível caso dê algum revés e perder cartoleta. Eu acho que a gente chega ali a 4 nomes bem interessantes. E para mim, né, na minha opinião, o Carlos Miguel, ele passa a ser aqui um dos goleiros estratégicos para a rodada, né, dado essas questões. E aí vamos lá para os zagueiros. Cara, zagueiro, meio que a mesma coisa, né? A gente vai olhar baseado no saldo de gol. Aí eu tenho um Botafogo, eu tenho um Galo, eu tenho um Corinthians, eu tenho um Cap e eu tenho um Palmeiras. Desses zagueiros que a gente tem aqui, você tem do mais barato ao mais caro, do que precisa de pouco para valorizar ao que precisa de muito. E aí, eu acho que o Kaká, que custa 10 cartoletas, ele precisa de menos 0,32 para valorizar. Se tá certo ou não, é outra história. Isso daí já é outra situação. Mas a gente vê que é um zagueiro que pelo menos é um zagueiro que tem ali um potencial de bola aérea. Fez um gol, né? Não é de desarmar muito, faz algumas faltas. Se talvez, se você pegar aqui, ó, os scouts de ataque, você vai ver que ele teve o gol, teve uma finalização para fora. O scout de defesa dele não é dos melhores, né? Tem mais falta cometida, acabou segurando o SG. Basicamente aqui foram os 8 pontos do gol, mais os 5 do SG. Mas pela valorização, o Kaká é um nome que chama atenção. Assim como o Gamarra e o Kaique Rocha. Lembrando que o Gamarra, na rodada passada, se você pegar aqui os scouts, né, de ataque, ele teve uma finalização defendida e 2 finalizações para fora. Ele não segurou o saldo de gol, né? Então, basicamente, essa pontuação que ele fez aqui foi disso. Porque se você pegar os scouts de defesa dele... Eu vou conseguir aqui? Será? Não. Acho que não. Não tá indo. Ó, se você pegar os scouts de defesa dele, tem um desarme, né? Não é tão bom assim, mas é um zagueiro interessante para bola aérea. Já o Kaique Rocha não. O Kaique Rocha é aquele jogador que faz desarme, né? Um jogador que você vê que, ó, isso é 2,90 fora de casa. Em casa, 8 pontos, né? Então é um jogador muito interessante para a rodada. Tirando ali, botando Botafogo, eu não acredito muito no SG do Botafogo. Talvez o Bastos aqui entre. Esse aqui do Galo eu correria. E, obviamente, a gente tem o Gustavo Gomes, o Félix Torres e o Murilo. Tá? Então, para mim, em questão de zagueiro, esses aqui, eles são os favoritos. Eu tenho 7 zagueiros aqui que são interessantes para a rodada. O Félix Torres também é um zagueiro interessante na questão de desarme, né? E também, no meio de semana, ele acabou fazendo o gol, porque também é um zagueiro que finaliza e tal, botou uma bola na trave, né? Então também é um zagueiro ofensivo. Tá custando ali um preço não tão caro quanto o Kaká, mas a valorização dele é maior. Isso quer dizer o seguinte: se você for colocar o Kaká ou o Félix Torres, é melhor você gastar mais com o Kaká, mas você não corre o risco
né, de perder tanta cartoleta quanto o Félix Torres. Porque se o Kaká só tiver o SG, o Kaká vai valorizar bem. O Félix, se tiver só o SG, ele vai perder cartoleta. Então, esse daí que você tem que ficar, você ter um pouco de cuidado. Os zagueiros do Palmeiras, nesse quesito, são os piores, porque um precisa de 7 e o outro precisa de 9 para valorizar. E aí você pega a média dos caras, os caras não chegaram nessa valorização. Então tem a questão do SG, que eu acho que é válido. O Cuiabá tem jogadores ali que cedem bastante desarme pros zagueiros, mas eu fico assim, de cara, né? Porque, e aí? Vai fazer gol? Os caras não estão fazendo gol. O Palmeiras não está conseguindo. Os desarmes já não estão tão altos. Então, assim, dada a questão da cartoleta e da valorização, se você tiver 130, 140 cartoletas, beleza, você escala normal. Palmeiras, e aí vai. Se você não tiver, esses dois acabam sendo complexos de você colocar, e também o Félix Torres. E aí você tem, ó, dois zagueiros interessantes para a rodada. Um é o Gamarra, nessa questão de valorização, e o outro é o Kaká. Então, se você quiser buscar aquele SG e tentar correr atrás das cartoletas, você colocando o Carlos Miguel com o Gamarra e o Kaká, você está gastando ali mais ou menos 21 cartoletas, que dá mais ou menos uma média de 7 cartoletas por posição. E se você pensar que a gente tinha 116 dividido por 12, dá mais ou menos 9. Então, no final, eu tô economizando. Ah, quem você prefere? O Gamarra? O Kaká? Cara, aí depende. Eu gosto muito dos dois, do Kaique Rocha junto com o Gamarra. Eu acho que os dois são zagueiros interessantes, né? O Vasco tem um problema grande ali na questão da marcação da bola aérea, né? Acho que passa um pouco sobre essa situação. O Kaique Rocha é um jogador de média básica, né? Então esse jogador de média básica, ele pode sim fazer seus 4 pontos. Se segurar o saldo de gol, pode chegar ali a 8, a 9. Então eu gosto dessa dupla e eu gosto também ali do Kaique. Então assim, eu vou botar aqui mais na valorização para vocês e aí vocês definem. Mas para mim, os zagueiros que são interessantes nesse quesito, nessa questão de valorização e SG que a gente viu lá, são esses daqui. E eu já vou deixar os dois aqui que eu acho que são interessantes ali para você pensar. Beleza? Bom, e aí a gente tem que chegar lá nos laterais. Nos laterais a gente já tem outras situações. Qual que é a questão dos laterais, né? A gente tem que ver primeiro os potenciais de laterais com relação à formação, né? Quem vai jogar mais à frente, quem não vai jogar. Então assim, obviamente que na questão do SG, você tem aqui laterais do Botafogo, como eu falei, do Galo, você tem do Corinthians, você tem do Palmeiras e você tem do CAP. Vai permear muito, né, dentro desses nomes. Mas é que eu falo, você tem que ver, por exemplo, qual é a marcação, qual é o time que vai a campo. Então assim, o Fortaleza hoje tá com uma possível... você vai saber a escalação do Fortaleza, mas talvez jogue Marinho e Breno Lopes. Marinho é um jogador que cede desarme, e aí vai ter ali o lado do Hugo e do Kaká para fazer esse desarme. Fluminense, cara, você tem sempre a opção do Marcelo, mas no Galo você tem ali o Saravia, que vai marcar o John Arias, que é um jogador que cede, né, desarme. O Marcelo é aquele lateral freestyle, né, que a gente fala, que é um lateral muito ofensivo, mas é um jogo difícil. Já por parte do Flamengo e do Bragantino, eu acho que é um jogo que o Juninho Capixaba pode render, né? Porque tem ali a média básica, tem esses pontos, né? O Ayrton Lucas também é um jogador que acaba sendo interessante, mas aí tem que ver. Eu acho que os dois laterais ali do CAP são muito bons, tanto o Léo Godoy quanto o Esquivel. Acho que o Godoy, inclusive, é um lateral bastante ofensivo. O Vitória eu já acho que não vale muito a pena a gente pensar nesse jogo. Do Botafogo a gente tem o Hugo, que pode marcar ali o Everton Ribeiro, ou o Damian Soares, que pode marcar o Cauli. E do Palmeiras, né, a gente tem Marcos Rocha de um lado, Piquerez do outro. O Marcos Rocha vai marcar o Clayson, que é um jogador que perde muita posse. O Piquerez vai marcar o Derek Lacerda. Mais importante também, o Piquerez é um lateral bastante ofensivo. E aí a gente tem uma lista enorme de lateral, que aí a gente vai precisar fazer a nossa listinha. Bom, primeiro,
Cara, eu não sei se vale a pena você colocar a defesa do Galo jogando fora de casa, apesar do Arana tá realmente num momento muito bom, né? Vem fazendo bons gols, participação em gol, mas eu deixaria ele de fora. O Piquerez, apesar de caro, eu acho que é um jogador interessante. Vem fazendo ali uma bela pontuação, né? Fora de casa um pouco menos. O Cuiabá é um time mais fraco, então a chance dele ter uma participação em gol é boa, mas é um jogador para perder cartoleta. E aí, cara, a gente já economizou nos zagueiros e no goleiro, e aí a gente pode dar uma gastada maior nessa brincadeira. O Juninho Capixaba, por exemplo, na última não fez nada, fez 0,90. Teve um jogo que foi muito bom, eu acho que esse jogo pode ser bom para ele, mas eu acho que eu não colocaria. Marcelo é um lateral muito interessante, mas pega um Galo no momento muito bom, eu não sei se vai funcionar. Aqui tá o Mike, né? Mas eu não sei se o Mike vai pro jogo ou se vai o Marcos Rocha. Pelo que eu li, pode ser que vá o Marcos Rocha, tá? Mas eu vou colocar o Mike aqui como lateral direito. O Hugo, do Corinthians, acho muito bom. Esquivel e Godoy. E aí, desses nomes aqui, o Hugo do Botafogo é um nome muito bom, porque o Bahia realmente é um time que acaba cedendo bastante. Mas aí, ó, se eu tirar e colocar os filtros, dentro de todos aqueles nomes que apareceram, eu acabo segmentando 5 nomes. Piquerez, Mike / Marcos Rocha, Esquivel, Léo Godoy. Eu gosto muito do Piquerez. Eu acho que o Piquerez, dentro dessa loucura que é a escalação, né, e tal. Ó, eu vou até colocar aqui o Palmeiras para ver quanto que tá o Marcos Rocha. Ó, o Marcos Rocha tá custando 6,85, né? Então é interessante a gente colocar aqui na nossa lista de favorito pra gente ver qual que vai entrar. Vou soltar o Palmeiras aqui. Calma. Agora vai. Ó, aí você tem Piquerez ou Marcos Rocha. Lembrando que o Marcos Rocha precisa de menos para valorizar e custa menos, eu acho que é interessante. Mas eu acho que um Piquerez aqui, pelo menos, você tem que ter. Lembrando que o lado que cede mais desarme é o lado do Marcos Rocha. Então você até dobrar aqui os laterais não é ruim, né? Botar aqui 2 do Palmeiras nessa brincadeira não é dos piores não, tá? Você, dependendo se você realmente souber ali. Mas vou deixar o Piquerez, que eu acho que é bem interessante. E os outros aqui eu acho que vai muito do jogo, né? Então o Léo Godoy jogando em casa geralmente apoia bem. O Esquivel é um jogador mais equilibrado, um jogador que olha mais na questão do apoio, né? Do ataque. Mas a princípio é esse daqui. Vamos pro nosso meio campo, né, cara? Deixa eu só tirar aqui os favoritos. Tinha que ter um negócio aqui pra você remover, né? De tudo. Vamos pro meio campo. E aí, no meio campo, a gente tem que lembrar da análise de ataque que a gente fez. Lembra da análise de ataque? Quais foram os times que apareceram, que cedem muito XG, que tomam muito gol? Fluminense, então potencial do Galo. Bahia, potencial do Botafogo, né? Vasco, potencial do Cap. E o Cuiabá, que é um time que toma muito gol, um potencial do Palmeiras. Aí entra a questão da qualidade dos jogadores, né? Eu tenho alguns jogadores ali que podem aparecer e fazer alguma coisa dentro dessa situação. Aí eu tenho um time do Vitória que em casa joga muito bem. Eu tenho um Corinthians que funciona. Eu tenho um Flamengo, né, que por mais que não esteja num dos melhores momentos, ainda é o Flamengo. E aí eu tenho uma quantidade gigantesca de meias. E aí, pessoal, é assim, ó. Scarpa, Veiga, De La Cruz, acho que são ótimos para a rodada. Eu acho que o Zaratio, dependendo de onde joga, também é muito bom. Acho que entra nessa brincadeira. Lembrando que o Veiga não tá nos melhores momentos, né? Tá sempre batendo ali 3 e pouco, mais contra um Cuiabá, que é um adversário mais fraco, isso pode acabar acontecendo. Você tem o Mateuzinho, né? Que foi muito bem na rodada 3. A rodada 4 não jogou. Pegando um São Paulo, né? Que fora de casa dá umas rateadas, pode funcionar. Um Eduardo, que dependendo da formação do Botafogo, ele pode voltar a se destacar, porque ele pode jogar mais avançado, né, com o Luiz Henrique Savarino e ele mais à frente.
Você tem o Garro que vem pontuando bem, né? Tava ali numa média básica mais ou menos, aí já deu uma assistência, mas eu acho que é um jogo que... Ué. Calma aí, pessoal. Preciso limpar aqui, ó. Deixa eu só trazer os favoritos aqui. Acontece nas melhores famílias. Deixa eu deixar. Só... Esqueci de limpar, ó. Vamos lá. Senão não fica legal pra nós. Ó, então... Tirou todo o filtro. Mateuzinho, ficou faltando Mateuzinho. De La Cruz já coloquei. Galo já coloquei. Botafogo já coloquei. Falta aqui. Falta aqui. Ó, o Mateuzinho, o Garro que vem fazendo alguma coisa. Fernandinho sempre é um jogador que apoia bastante. Tem que ver se o Zapelli vai pro jogo ou não. O Zapelli é bem interessante. E o Bidon, cara, ele tá aqui, ele já fez 3,5 e no jogo agora de meio de semana, ele foi muito bem, né? O Bidon é um jogador ali que me surpreendeu. No final das contas, ele acabou me surpreendendo um pouco. Um jogador assim que não, talvez não seja o jogo para ele agora, mas é um jogador que tende a ser interessante no longo prazo ali, né, da gente olhar. E eu acho que esses daí acabam sendo os atletas que são mais interessantes, né? Então a gente tem ali, ó, um total de 3, 6, 8 jogadores interessantes. É muito complicado, o que eu falo para vocês a gente tem ali o Botafogo como um time que pega um Bahia que cede finalização. Você tem um São Paulo que pode, né, gerar algumas coisas ali pro Mateuzinho. Tem o Garro que tem uma média básica interessante. O próprio De La Cruz jogando mais avançado contra o Bragantino, que é um time mais aberto, né, no final das contas. Esses três aqui, Scarpa, Veiga e De La Cruz, são os meias mais escalados, né? O Scarpa tá numa fase muito boa. O Veiga não tá muito bem, mas eu acho que dado o confronto pode vir a acontecer. E o De La Cruz assim, também é muito mais pelo confronto, né, no final das contas. O Eduardo é um jogador que é muito irregular, né? Então assim, tem jogo que ele entra bem, tem jogo que não entra. O Garro já acho que é mais regular. Eu até tiraria aqui o Eduardo, que eu acho que é um jogador que no final das contas, dadas as outras opções, talvez fique um pouco de fora. Talvez o Bidon também saia aqui nessa situação. Mas eu acho que esses daqui são os principais. Acho que não tem nenhum meio assim muito fora da curva nessa. Tinha ali o Cristaldo, né? Dentro desses jogos que foram adiados, tinha alguns nomes bons. Mas eu acho que os teus meias, os meias mais interessantes, eles vão ficar por aqui, né? Acho que o Mateuzinho é um nome interessante de se colocar. O Scarpa tá numa fase muito boa contra o Fluminense, que a gente viu lá que o Fluminense é um time que cede muito XG, né? Então assim, eu colocaria o Scarpa. Eu acho que o Veiga também acaba sendo um jogador bem interessante, apesar do valor, né? Ambos custam bem caro. E nessa situação acaba, dado ali o confronto, as oportunidades, eu acho que ambos podem ir super bem na rodada. E aí vamos chegar lá para os atacantes, né, cara? Lembrando que para meio campo eu gosto muito do Atlético Paranaense, tá? Só que a gente não sabe quem vai jogar. Zapelli vai pro jogo, Fernandinho já teve uma queda, né? O Eric, já veio ali, já performou bem. Eu acho que um meio campo ali do Atlético Paranaense é muito interessante. Como a gente não tem, eu acho que vale a pena colocar o Cuca, por exemplo, aqui no técnico. O Cuca precisa de 7 para valorizar, né? Não é um técnico barato. Os técnicos baratos para valorizar são os técnicos aqui meio meia boca, né? Então você tem ali o Condé, o Zubeldia, o Caixinha, Vovoda. Mas eu acho que assim, você vê que o Condé é teoricamente o menos pior. O resto tá tudo ali para valorizar na casa de 6, 7. E aí dos jogos, né, que a gente vê que tem esse potencial, que a gente vê que é realmente jogos de gol, ou seria o Abel Ferreira, se você coloca ali para tentar dar uma cercada. Mas eu gosto muito do Cuca. Eu acho que o Vasco fora de casa, jogando no sintético,
não vai aguentar muita pressão não. O próprio Fortaleza hoje perdeu muito gol, né? Então acho que o Vasco ainda vai demorar um pouquinho para se organizar, tá? Já os atacantes, a gente vai pela mesma situação. Quais foram que apareceram que tinham potencial, dado que o outro time cede? Aí a gente tem Galo, a gente tem Botafogo, a gente tem Flamengo, a gente tem Cap e a gente tem Palmeiras. E o Vitória? E o Corinthians? Ali na análise que a gente fez, não eram times que conquistavam muito, cediam muito. Também acho que não, na análise geral acaba não sendo. E do Fluminense? Cara, o Fluminense está num momento pior, né? Eu acho que no final das contas a gente tem que pensar. E aí, ó, Hulk e Paulinho. Então, Hulk é o rei da média básica, o Paulinho numa fase absurda. Luiz Henrique também tá numa fase muito boa, pegando um Bahia que toma muito gol. O Pedro, né, mal ou bem, acaba sendo bem interessante. O Canóbio, pra mim, tem que estar no time. Aí você vai ficar ali entre Flaco Lopes e Hendrick, né? Qual é o jogador que você coloca, mas acho que os dois aqui acabam sendo interessantes. E também o Pablo e o Júnior Santos também, que é um jogador que representa muita coisa ali pro Botafogo. E aí quando você faz o filtro, a gente tem aqui, ó, 9 opções de atacante, né? 9 opções de jogadores com grande potencial na rodada. E dado o que a gente tem aqui, pra mim o Canóbio é esse jogador que tem que estar na base do teu time. O Palmeiras não tá fazendo muito gol, então é difícil a gente pensar em quem a gente coloca. Se coloca o Hendrick, se coloca o Flaco. O Flaco, no final das contas, ele acaba sendo referência, mas não tá fazendo gol. O Hendrick, ele é um jogador mais volante, mas tem ali mais média básica. Na última que ele não foi muito bem, mas tem um confronto mais fácil. Entre Júnior Santos e Luiz Henrique é meio complicado, porque esse ataque do Botafogo, no geral, ora mita o Júnior Santos, ora mita o Luiz Henrique, né? O Luiz Henrique também é um jogador que tá começando a se desenvolver, mas eu acho que é bem interessante para a rodada. E aqui, né, no final das contas, eu acho que o Hulk ou o Paulinho são bem interessantes, mais pro Hulk. O Hulk, no final das contas, é o jogador mais da média básica, né? Então, no final das contas, ele é aquele jogador que, se fizer uma assistência ou fizer um gol, vai explodir. E o Paulinho, fora de casa, pode dar uma rateada, né? Apesar, né, que eu tô falando, o Fluminense deu uma poupada nos jogadores agora, no meio de semana, vai com o time titular. Não é um jogo fácil, né? É um jogo mais difícil. E aí, na teoria, né, até pelo preço e pela valorização, eu tiraria o Paulinho aqui dessa lista, tá? O Pablo, eu acho que se você quiser dobrar, vale a pena, mas tem que ver se vai entrar com o Pablo mesmo. Mas no final, eu acho que esses nomes aqui acabam sendo os nomes mais interessantes aí pra rodada. Questão de capitão. Cara, eu acho que capitão a gente tem que ir nos times que, no final das contas, tem jogadores que entregam básica, jogadores que tendem a pontuar bem. E eu acho que o Canóbio ou o Pablo são jogadores bem interessantes aí pra rodada. Então, assim, pra mim, o time base, no final, acaba sendo um pouco esse aqui. E eu colocaria o Cuca aqui, porque eu acho que realmente o Vasco pode ser um time a perder de 2 gols ou mais. O Furacão em casa é um time muito forte, né, que cabe, inclusive, até você fazer a dobra do ataque do Furacão, dependendo do time. Eu acho que vale, né, você pensar nisso. E aí, cara, ver, né, tem o Hulk é muito caro, né, então assim, lembrando, ó, nesse time aqui eu só tenho mais 32 cartoletas para colocar em 4 posições. Bem complicado, né? E aí já é um time que provavelmente eu vou perder cartoleta. Então eu tenho 8 cartoletas por posição. No final das contas, isso vai acabar definindo, né, quais são os jogadores que eu vou colocar ali. Porque se eu colocar um De La Cruz, eu já estou gastando muito, né? Então eu posso colocar um Zarate, posso colocar um Eduardo, né? Posso tentar colocar um Fernandinho, que é um pouco mais barato. Nesse ataque aqui, eu acho que ainda tem coisinha aberta. Então, por exemplo, se você dobra o ataque do Atlético Paranaense, você não está gastando muito, né? E se botar o Flaco também, tá dentro do limite, né? Do limite das cartoletas. O Hulk, o Luiz Henrique são jogadores no final mais caros. Então, assim, quero colocar, bota ali com o Flaco e aqui você coloca um Eduardo para dar aquela equilibrada, né? Talvez ali para vai que, né? E aí, ó, você fecha e ainda consegue ter
um respiro. Então, nesse momento, cara, você tem que procurar jogadores que sejam baratos, com um potencial de valorizar e que sejam favoritos na rodada. Pra mim, os dois times que jogam ali, que propõem bastante, né, e que tem essa situação, pra mim é Botafogo e Bahia. Pra mim é um jogo ali de ser 2, 3 gols acontecendo. Acho que o Palmeiras pegando o Cuiabá também é um jogo que o Palmeiras vai ganhar, só que o Palmeiras tá ganhando mirrado, né, de 1-0, é difícil a gente acertar quem é esse cara do Palmeiras que no final vai funcionar. O Vitória mesmo, você tem ali o Mateuzinho que pode ser uma boa opção, né, ali pra rodada, e o jogo do Cap, que eu acho que o Cap ganha ali de 2 gols, 2 gols ali tranquilamente do Vasco, que é um time que ainda tá cedendo muita coisa. Beleza! Vídeo entregue, análise feita, tem XG, tem um monte de coisa, tem prévia de time, tem ali time base, tem os favoritos pela posição. Cara, rodada boa aí pra vocês estudarem. Espero ter ajudado e como sempre peço pra vocês, deixa o like, comenta e compartilha pra gente crescer o canal. Isso é bem importante, né, pra gente crescer como influenciador, crescer nesse meio de internet que é difícil, né? A gente vai galgando um passinho de formiguinha a cada ano, mas eu preciso muito do apoio de vocês para que isso realmente aconteça, beleza? E ó, lembrando, a partir da rodada 10 teremos degustação para vocês, fiquem calmos que eu já vou trazer novidades, e para quem quer entrar no mundo de apostas, aprender ou fazer suas apostas, o link do grupo tá aqui na bio, tá? E me segue lá no Instagram se você não segue também, beleza? Boa rodada pra você, espero ter ajudado, ó, e até a próxima.